O governo, né, o Ministério da Economia, soltou recentemente um ofício, o ofício 1088, que resume para nós da área de segurança do trabalho as várias medidas preventivas e vai poder ajudar a elaborar os planos de contingência que algumas empresas estão fazendo hoje em dia. É um fato inesperado, né, o surgimento e a disseminação desse coronavírus, mas as empresas precisam se adaptar rapidamente. Então, eu estou com uma colazinha aqui, eu fiz algumas anotações relacionadas a alguns pontos desse ofício que eu acho que vão ajudar muito várias empresas, talvez vá ajudar a sua empresa na hora de adequar as medidas preventivas com relação ao Covid-19. A primeira delas é com relação ao objetivo desse ofício e o objetivo dessas medidas preventivas. Primeiramente, esse objetivo é achatar a curva de contágio para que os doentes tenham a oportunidade de todos receberem os atendimentos médicos. O gargalo que a gente tem hoje e a principal preocupação dos nossos governantes é ter leito nos hospitais para atender todo mundo, caso o contágio aconteça numa velocidade muito grande. O segundo ponto importante é que, para que isso tenha resultado, vai demandar um esforço em conjunto de todos, para que isso minimize os impactos sociais e os impactos econômicos dessas medidas preventivas e do contágio em si das pessoas com relação ao Covid-19. A terceira observação é com relação às normas regulamentadoras do antigo Ministério do Trabalho, agora o Ministério da Economia, mas o ofício deixa claro que essas medidas que estão aparecendo aí, essas obrigações, essas orientações, não suprimem nem autorizam as empresas a descumprirem as normas regulamentadoras. As empresas e os trabalhadores, conforme está escrito no próprio ofício, devem continuar trabalhando em busca da prevenção de acidentes e doenças. A gente não pode, claro, tratar o Covid-19 e com isso abrir as portas para outros acidentes, para outras doenças. Dentre as várias medidas que o ofício apresenta aqui, esse resumo de medidas preventivas que o ofício traz para a gente, eu ressaltei algumas e eu vou destrinchá-las um pouquinho, porque eu acho que isso vai ajudar a vocês aplicarem essas orientações dentro das empresas de vocês ou das empresas a quem vocês atendem, no caso das consultorias, né? Claro que cada empresa tem a sua particularidade, né, com relação à sua atividade, ao seu local de trabalho, mas essas medidas podem ser aplicadas praticamente para qualquer empresa. Então vamos lá. A primeira delas, que eu resolvi salientar aqui, trata da criação e divulgação de protocolos para identificar e encaminhar trabalhadores com suspeita de contaminação pelo coronavírus antes que eles adentrem os ambientes de trabalho. Isso é uma medida preventiva porque já tem dados, né, de estudos que falam que uma pessoa pode adquirir o vírus e ela pode demorar de 4 a 7 dias para manifestar algum possível sintoma. Se ela manifestar, pode ser que ela inclusive nem manifeste sintoma nenhum. Então, com relação a isso, a minha sugestão é: elabore um formulário, um questionário para você aplicar na entrada da empresa. O que vai ter nesse questionário? Se a pessoa está com algum tipo de sintoma, se ela sente alguma coisa que possa direcionar o nosso entendimento para algum sintoma do Covid-19, como por exemplo, febre recorrente, dor de cabeça, tosse seca e por aí vai. Esse formulário pode ser feito verbalmente, por um responsável na entrada da empresa ou pelo responsável de cada setor da sua empresa. Então lá um supervisor de produção vai fazer na área de produção, alguém do administrativo vai fazer dentro do escritório administrativo e assim por diante. Isso pode ser feito verbalmente e caso encontre algum caso suspeito, encaminhe para um setor responsável. Seja ele na sua empresa o departamento pessoal, o setor de medicina do trabalho, o setor de segurança do trabalho ou até para o setor público ou setor privado hospitalar para uma avaliação mais criteriosa. A minha recomendação aí particular é que vocês
formalizem esse questionário. Elaborem um questionário, incluam ali perguntas como onde e com quem a pessoa esteve nos últimos 5 dias, 6, 7 dias. Se ela esteve em alguma cidade onde o surto de contaminação já está mais avançado. Registrem isso no formulário, peguem a assinatura do seu empregado e arquivem isso depois por um tempo. Isso é uma forma de resguardar a empresa, resguardar o próprio empregado e posteriormente até fornecer dado estatístico para algum órgão governamental ou para algum sindicato, para a própria empresa e assim por diante. Outra forma de prevenção, e aí o ofício aqui resume várias portarias, várias orientações, vários protocolos que já foram emitidos nos últimos dias, e ele resume apresentando vários itens falando sobre orientação dos empregados. Orientar com relação a quais são os principais sintomas, quais são as principais formas de contágio, quais são as principais formas de prevenção, quais são os caminhos a se seguir, quais as ações a tomar por aquele empregado em caso de suspeita de contaminação. Então essa orientação é importantíssima que seja feita. Mas a minha sugestão é que também se formalize esse tipo de orientação, seja ela através de um quadro de aviso nos locais de vivência da empresa ou nas áreas de grande circulação de empregados, seja ela em forma de um DDS, né, o Diálogo Diário de Segurança, ou através de um treinamento formal, mas que essas orientações sejam feitas e registradas. Um dos itens aqui desse ofício fala sobre a criação de mecanismos e procedimentos para que os empregados possam reportar caso estejam com algum sintoma. E aí, normalmente nas empresas esse canal é meio informal. Minha orientação, mais uma vez, né, a minha sugestão é que vocês formalizem isso. Criem um comunicado para ser também instalado nas áreas de maior circulação, nas áreas de vivência, para ser fornecido via e-mail quando houver a possibilidade, informando quais são os sintomas e a quem procurar, quem eu devo procurar, caso eu esteja com algum sintoma aqui dentro da minha empresa. E aí vocês vão discriminar ali qual é o setor, especialmente uma pessoa em específico, ou algumas pessoas com o nome do responsável por receber essas demandas, e o telefone de contato direto desse trabalhador. O ramal, então seja ele a segurança do trabalho, a medicina do trabalho, o departamento pessoal, a direção diretamente, para que esse trabalhador possa, ao sentir algum sintoma, se isolar da atividade e do convívio natural e diário com os outros trabalhadores e procurar imediatamente esse responsável para que seja feita a avaliação correta e principalmente para que seja feito o encaminhamento correto desse trabalhador. Medidas para redução de contato humano. E aí aqui também tem várias. Eu resumi aqui para vocês, estou vendo aqui na minha cola do computador aqui. Primeira de todas, restringir ou reduzir ao máximo possível os visitantes externos da empresa, sejam eles clientes, fornecedores, prestadores de serviço, e quando essa visita for essencial, não for possível eliminar essa visita, que seja aplicado nesse visitante o mesmo formulário que foi desenvolvido para os empregados. Com isso, é possível que a gente faça uma avaliação desse visitante antes de ele entrar na empresa, e com isso a gente tome a decisão de se vai permitir a entrada dele ou não. Se esse visitante visitou um local onde o surto já está mais avançado, ou se ele apresenta características que coloquem ele nos grupos de risco, né, doenças respiratórias, diabetes, idade avançada acima de 60 anos, então é bom evitar a presença dessa pessoa dentro da sua empresa, para a sua segurança, dos seus empregados e para a segurança do próprio visitante, tá? Outras medidas que são passadas aqui para a gente: higiene no preparo de refeições e na hora da alimentação dos empregados. É orientado, o ofício orienta a gente aqui a criar um maior espaçamento entre as pessoas nas filas e especialmente durante as refeições. Orientar os empregados
para que eles se sentem longe uns dos outros durante as refeições, para evitar também um possível contágio e evitar conversar durante o momento da refeição, porque apesar de ser um momento ali que é de descontração, é um momento em que a proximidade entre eles está muito grande, e aí uma pessoa contaminada pode acabar projetando o vírus sobre o alimento do colega. Eu tenho uma sugestão de que, se for possível na sua empresa, adote o sistema de rodízio no almoço. Isso normalmente já existe nas empresas, né? O almoço começa a ser servido às 11, e aí uma turma almoça de 11 a meio-dia, outra de 11h30 a meio-dia e meia, outra de meio-dia a 1 e assim por diante. A minha orientação é que vocês talvez aumentem esses espaçamentos, esses intervalos de almoço, para que se tenha o mínimo de pessoas possível dentro do refeitório ao mesmo tempo, sem que isso atrapalhe a sua produção. Porque se a sua empresa está funcionando ainda em ritmo normal de produção, é porque certamente é uma empresa que produz algo essencial para a sociedade nesse momento do isolamento. Outra medida é que tanto o refeitório quanto outras áreas de vivência adotem a ventilação natural e que seja uma ventilação abundante, tá? Quanto mais janelas e portas abertas a gente tiver, maior circulação de ar, melhor para a gente na prevenção contra o vírus. Relacionado a isso, tem outros itens aqui no ofício que falam sobre aglomeração de pessoas. Isso a gente pode aplicar também nas reuniões de negócio, tanto reuniões internas da empresa quanto reuniões com fornecedores. A orientação aqui é que a gente dê a preferência para a videoconferência, né, para a reunião remota, onde cada um está no seu espaço resguardado. E, mais uma vez, se isso não for viável, não for possível, se aquela reunião for essencial que aconteça de forma presencial, que sejam adotadas também as medidas de espaçamento entre as pessoas. Que se salte uma cadeira para que o próximo colega sente, e assim a gente mantém o espaçamento maior. Tem várias outras medidas aqui relacionadas à limpeza e à higienização do local de trabalho. O ofício orienta que a gente faça a higienização e desinfecção, principalmente em locais de grande circulação de pessoas, banheiro, onde tem muito contato, né, das pessoas, torneiras, maçanetas, corrimão. Vale um detalhe aqui, que um material ou, né, a mão, um utensílio lavado com água e sabão neutro ou com detergente tem um nível de limpeza tão bom quanto a higienização com álcool, 70. Então, se for possível, faça a limpeza dos utensílios com sabão e água. Para finalizar essa parte mais administrativa, né, das medidas preventivas, vou falar um pouquinho sobre a parte de transporte, onde a recomendação também é adotar medidas para evitar aglomeração de pessoas. Quais seriam essas medidas? Você pode aplicar na sua empresa. Se você fornece o transporte através de ônibus, de van próprio, crie novos horários de ônibus para poder diluir as pessoas em várias viagens, tendo aí menos pessoas dentro do ônibus por viagem, mantendo a ventilação natural do ônibus, as janelas abertas. E se isso não for possível, se for imprescindível que o ar-condicionado esteja ligado no ônibus, que ele esteja funcionando fora do modo de recirculação de ar. Bom, vou terminar por aqui essa primeira fase das observações sobre esse ofício, onde a gente falou um pouco mais sobre as ações administrativas, né, de rotinas de trabalho, que esse ofício orienta a gente a adotar como prevenção do Covid, contra o Covid-19.